Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu sou o irmão Romário Rodrigues e aqui estou para juntos continuarmos a estudar a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta para possíveis anotações. Queridos, que alegria podermos juntos estudarmos a palavra de Deus. E nós estamos falando sobre os dons, já estudamos sobre os 9 dons, entre aspas, espirituais, aqueles que estão listados principalmente na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. E ainda, dentro dessa temática dos dons, nós vamos abordar um tema muito importante mesmo, como aqueles que nós já temos estudado juntos aqui. Nós vamos hoje falar sobre uma teoria que existe no meio evangélico e também entre outros segmentos, uma teoria conhecida como cessacionismo. Isto mesmo, cessacionismo. E nós vamos ver o que é o cessacionismo, no que crê os cessacionistas, o que eles defendem, o que eles combatem, quais são os seus argumentos, quais os textos bíblicos que eles usam para tentar defender a sua tese. Queridos, é sempre importante nós sermos honestos nas nossas fundamentações e sermos honestos intelectualmente ao falarmos de outras teorias, de outras posições. Nós nunca podemos dizer dos outros aquilo que eles não dizem. E o que nós vamos falar aqui, o que nós vamos propor aqui, é uma oposição de ideias. Nós não estamos falando de pessoas, mas sim de ideias. Então, vamos falar sobre o cessacionismo e vamos apresentar o continuismo bíblico. Continuismo bíblico. Isto mesmo, nós vamos contrapor ao cessacionismo apresentando o que a Bíblia diz. Não vamos contrapor apresentando ideias, mas sim textos bíblicos, referências da palavra de Deus. Bom, o que é cessacionismo? O cessacionismo, a palavra cessar, significa, entre outras coisas, deixar de existir. E é já importante nós dizermos desde já, melhor dizendo, que existe mais de um tipo de cessacionismo ou desdobramentos desta teoria. Por exemplo, existem os cessacionistas mais moderados, por assim dizer, e existem os cessacionistas mais radicais, mais rígidos. E eles têm uma interpretação, ao meu ver, distorcida do que dizem as Escrituras, com todo respeito. Os cessacionistas, queridos, eles dizem, via de regra, que muitos dons cessaram, que muitos dons deixaram de existir. Eles dizem que os dons foram para o período apostólico, uma vez que o cânon foi fechado, ou seja, que todos os livros, 66 livros da Bíblia, foram escritos, não há mais necessidade dos dons, porque os dons foram para confirmar a pregação do Evangelho, uma vez que o cânon sagrado foi fechado, todos os livros foram escritos, não há mais necessidade de alguns dons. Observem que eles não creem que todos os dons deixaram de existir. Eles creem que existe o dom de pastor, o dom de ensinar, por exemplo, o dom de misericórdia e assim sucessivamente. Eles dizem, via de regra, que cessaram, que deixaram de existir aqueles dons com aspecto mais, entre aspas, sobrenatural, como, por exemplo, dom de variedade de línguas, dom de interpretação das línguas, o dom de profecia. Então, para eles, esses dons não existem mais. Então, as manifestações que ocorrem nas igrejas pode ser qualquer outra coisa, menos dom de Deus. Eles dizem também que os dons de curar cessaram. Atenção aqui, eles não creem que Jesus não pode curar. Não, eles creem, por exemplo, que Jesus pode curar sim. Mas eles não creem que uma pessoa pode ter esse dom, que Deus pode conceder esse dom a uma pessoa. Profecia, línguas, interpretação das línguas, os dons de curar, os dons de revelação. Então, para eles não existem esses dons com aspecto mais sobrenatural. Esses dons foram para aquela época. Uma vez que todos os livros foram escritos, não há mais necessidade desses dons. Então, o que se vê nas igrejas por aí não é dom de Deus. E alguns deles chegam a dizer que essas manifestações de línguas, interpretação, profecia, curas, são manifestações falsas e até alguns dizem que são manifestações diabólicas. Queridos, é óbvio que a própria Bíblia já diz, nós sabemos que existem distorções no uso dos dons, infelizmente existem, nós precisamos admitir e combater e corrigir biblicamente. Mas daí generalizar
dizer que os dons são falsos, que são manifestações falsas. Isto é uma aberração, isto é uma manipulação da verdade bíblica. Ok, queridos? E quais são os argumentos dos cessacionistas? Quais são os textos que eles usam? Geralmente, eles apresentam argumentos vagos, citações vagas, mas existem textos que eles usam. E um está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Eles citam esse texto, mas os irmãos vão observar que o próprio texto que eles usam é um texto que vai lançar, um dos textos que vai lançar o argumento deles por terra. 1 Coríntios 13, 10, Paulo diz: mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Queridos, existe uma regra básica na hermenêutica. A hermenêutica é a arte de interpretar bem, corretamente a Bíblia Sagrada. E uma regra da hermenêutica é que, para nós entendermos um texto, nós precisamos ler o contexto. O que é o texto? Eu li 1 Coríntios 13, 10. O contexto do texto é aquilo que vem antes e aquilo que vem depois do texto que eu li. Então, qual é o contexto de 1 Coríntios 13, 10? Os versículos anteriores e os versículos posteriores. 1 Coríntios 3, 10 diz isto que eu já li, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Mas o versículo 12 diz o seguinte: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. Queridos, Paulo não está falando aqui de fechamento de cânon, Paulo não está falando aqui de encerramento dos livros, do escrito dos livros inspirados, de forma nenhuma. Paulo está falando aqui, o que é perfeito aqui não é o fechamento do cânon. O que é perfeito aqui é o arrebatamento da igreja, é a ressurreição, é a glorificação, é o momento em que nós nos encontraremos com Cristo nos ares. E para confirmar isso, vamos ler o mesmo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo o seguinte na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo número 1, você confira aí na sua casa as nossas citações, sempre baseados na palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, só esse texto aqui já seria suficiente para lançar por terra essa teoria cessacionista que não tem fundamentação bíblica. 1 Coríntios 1, 7 diz, Paulo falando aos irmãos de Corinto, de maneira que nenhum dom vos falta. Olhem só, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo que os dons continuarão com a igreja até que Jesus venha para buscá-la. Ou seja, a mesma coisa que ele fala em 1 Coríntios 13, 10, quando vier o que é perfeito. Em outras palavras, Paulo está dizendo as mesmas coisas em 1 Coríntios 13, 10 e 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Então, queridos, olhem só que coisa interessante. O texto que eles usam para defender a sua argumentação, na verdade, é o texto que desmente, que lança por terra a sua argumentação. Então, a tese cessacionista é uma tese vaga, carente de texto bíblico, são mais opiniões humanas do que verdade bíblica, porque a Bíblia vai contra essa teoria. Então, eles usam esses textos fora de contexto, usam outros argumentos. Eles vão dizer, por exemplo, que, usando um argumento histórico aqui, que ao longo da história não houve manifestações dos dons, que a partir do momento que o cânon foi encerrado, o cânon, queridos, são os livros inspirados da Bíblia Sagrada, são os livros que têm autoridade para reger a igreja. São 66 livros da Bíblia Sagrada, a nossa infalível regra de fé e de prática. Então, eles vão dizer que a partir desse momento houve uma cessação, que não houve mais manifestação dos dons ao longo da história. Primeiro que isso não é verdade. Quem estuda a história, quem estuda o cristianismo, sabe que sempre houve manifestações dos dons espirituais ao longo da história da igreja. O que houve foi uma grande oposição às pessoas que tinham, entre aspas, esses dons. O que houve foi grande oposição contra as manifestações do Espírito Santo de Deus através dos seus dons. Mas sempre houve manifestações em várias épocas e em vários lugares. E ainda que não tivessem ocorrido essas manifestações, ainda que houvesse intervalos dessas manifestações, queridos, a Bíblia é suficiente. Se ela diz que os dons não cessarão, ou seja, que os dons estarão no meio da igreja até Jesus voltar, é ponto encerrado.
Ponto final. O que a Bíblia diz está dito, é irrevogável. A Bíblia nos é suficiente. Se ela diz que os dons são atuais, que estarão com a igreja até o arrebatamento, por que eu vou criar uma tese para dizer que muitos desses dons, que a profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas, os dons de curar, os dons de revelação, por que eu vou dizer que eles cessaram? Eu vou depor contra a Bíblia Sagrada? Não tem cabimento essa teoria. Mas vamos ver o que a Bíblia diz, vamos continuar estudando sobre esse assunto, vendo o que a Bíblia diz. Nós já lemos aqui, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7, que diz que os dons estarão com a igreja até o arrebatamento. 1 aos Coríntios 13, 10, que diz que os dons só vão cessar quando vier o que é perfeito, ou seja, a glorificação, o arrebatamento, o encontro de Cristo, da igreja com Cristo nos ares, mas temos vários outros textos na Bíblia Sagrada. 1 aos Coríntios 14, versículo 1, Paulo diz, buscai com zelo os dons espirituais. 1 aos Coríntios também, Paulo vai dizer que não é para proibir de falar em línguas, embora ele corrija o mau uso dos dons que estava ocorrendo na igreja aos Coríntios, mas ele diz que não era para se proibir, que era para buscar os dons espirituais, buscar com zelo, queridos, com cuidado, com amor, com afinco, com desejo no coração os dons espirituais. Ora, se os dons fossem cessar 30 anos depois, como eles dizem, porque a carta aos Coríntios foi escrita mais ou menos 30 anos antes do Apocalipse, por que Paulo ia esconder essa informação dos irmãos? E outra, queridos, com os erros que estavam ocorrendo na igreja dos Coríntios, Paulo corrige aqueles irmãos. Ele não proibiu a manifestação dos dons. Sabendo o Espírito Santo que esses dons, sabendo o Espírito Santo, conhecendo a sua igreja, conhecendo o futuro, sendo ele onisciente. Ora, se esses dons de fato fossem cessar 30 anos depois, por que o Espírito Santo inspirou Paulo a dizer, olha, vocês usem os dons adequadamente, vocês devem agir com ordem e com decência, porque esses dons vão cessar daqui a 30 anos, a igreja não vai mais precisar desses dons. É óbvio que se Paulo for orientado pelo Espírito Santo a ordenar a igreja a buscar, a não proibir os dons, a usar os dons da forma correta, é óbvio que se o Espírito Santo inspirou Paulo a dizer que os dons estariam com a igreja até que ela fosse arrebatada, é porque assim será. Assim será, e nós temos visto as manifestações dos dons espirituais em todos os lugares, queridos. É a palavra de Deus que está depondo contra essa teoria. A teoria cessacionista, eu quero repetir, de que muitos dons cessaram, de que muitos dons deixaram de existir, ela é uma teoria humana. Ela não tem fundamentação bíblica. Os textos bíblicos que eles citam depõem, são contra a própria teoria deles. A Bíblia diz que é o contrário, que os dons estarão no meio da igreja até que Jesus venha buscar a sua igreja. Paulo orienta a buscar os dons. Paulo organiza, Paulo dá orientações organizacionais para os irmãos acerca do uso dos dons. Paulo diz que não era para se proibir a manifestação dos dons, queridos e amados irmãos. Está claro na Bíblia Sagrada. E outra, a teoria cessacionista, ela não é bíblica, como já dissemos, mas tem as suas raízes, ou algumas das suas raízes, no iluminismo, que, para quem não sabe, foi um movimento filosófico, dentre outras vertentes, que tinha entre as suas bases o ateísmo. Muitos dos iluministas, dos membros do iluminismo, entre aspas, eles eram ateus, queridos. Eles eram racionalistas. Ou seja, o que é um racionalista? É aquele que vê a razão como a senhora de tudo. É aquele que vê a explicação da existência, do ser, na razão. É aqueles que entendem que nós vamos adquirir o conhecimento das coisas que nós precisamos ter a partir da razão. Ou seja, o racionalista, ele tenta destronar Deus e entronizar a razão. Ou seja, essa teoria cessacionista, meus queridos e amados irmãos, importada pelos cristãos, pelos evangélicos, para dentro da igreja, não é uma teoria bíblica, mas é uma teoria humanista que tenta tirar manifestações sobrenaturais do Espírito Santo de dentro da igreja, do meio do povo de Deus. Não é uma teoria bíblica, não se trata, queridos, de uma doutrina bíblica, é uma teoria humana, como nós dissemos aqui, que tem raízes,
queridos e amados irmãos, no iluminismo. Olhem a fonte, a nossa fonte de autoridade é a Bíblia. Não é o iluminismo, não são teorias humanas, não são ideologias humanas. A nossa fonte inesgotável é a Bíblia, que é a nossa regra áurea, a nossa regra máxima de fundamento, de vivência cristã, de fé e de prática. Então precisamos ter cuidado para não acrescentarmos a palavra de Deus, mas também para não tirarmos a palavra de Deus. Devemos nos vigiarmos para não levarmos a nossa hermenêutica pronta para a palavra de Deus, ou seja, levar a minha interpretação para a palavra de Deus. Devemos irmos para a palavra de Deus com o auxílio do Espírito Santo para extrairmos dela o que ela quer dizer e não levarmos para a palavra de Deus aquilo que nós queremos que ela diga. Não podemos fazer isso, nós não temos o direito. Nós não temos o direito de levar a nossa interpretação para a Bíblia. Queridos, eu quero encerrar dizendo que as pessoas escolhem se elas querem ser pentecostais, se elas querem ser neopentecostais, se elas querem ser calvinistas, se elas querem ser de igrejas tradicionais. As pessoas têm liberdade. As pessoas têm liberdade. Ninguém é obrigado a ser continuista, ninguém é obrigado a ser pentecostal. Agora, dizer que os dons espirituais deixaram de existir, dizer que todas as manifestações que existem no seio da igreja, manifestações do Espírito Santo, são manifestações falsas, como muitos dizem, é uma aberração que beira a heresia. É uma aberração que beira a heresia. Queridos e amados irmãos, precisamos ter cuidado, precisamos estudar a Bíblia honestamente, despidos de interpretações particulares, porque eu duvido, com todo respeito, que uma pessoa leia a Bíblia sem uma hermenêutica pronta e ele interprete a Bíblia de forma honesta e ele chegue no último livro da Bíblia concluindo que os dons cessaram. Ele não vai chegar a essa conclusão, sabe por quê? Porque as evidências bíblicas declaram que os dons não cessaram. Os dons estão à disposição da igreja para serem usados para glorificar a Deus, para o serviço cristão, para a edificação particular e também para a edificação coletiva. Que possamos buscar os dons espirituais, mas que possamos esperar no Espírito Santo que reparte como quer. E uma vez que todos nós temos pelo menos um dom, devemos usá-lo para glorificar o nome do Senhor. Então, queridos, cuidado com essa teoria sensacionista, tá? Que ela é muito divulgada nas mídias sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook e outras mídias sociais. Embora seja uma minoria de cristãos que creem nessa teoria que não é bíblica, ela tem tido muita adesão e muitas pessoas, me perdoe, muitas pessoas, por falta de conhecimento bíblico, por falta de fundamentação, têm sido levados por esses ensinamentos que não têm base bíblica. Como eu disse, a atualidade dos dons espirituais é uma verdade bíblica, não é coisa de carismáticos, não é coisa de pentecostais. A continuidade, a contemporaneidade dos dons é uma realidade bíblica. Uma criança, se ler a Bíblia, jamais ela chegará à conclusão de que os dons deixaram de existir. Não podemos depor contra as Escrituras, não podemos ir contra a palavra de Deus. Mais uma vez dizemos, não estamos aqui num embate entre pessoas, mas sim de ideias. Estamos apresentando o que a Bíblia diz, contrapondo a essa teoria cessacionista, que infelizmente usa alguns abusos que existem no meio pentecostal para atacar os dons espirituais. Que os abusos existem, já dissemos, admitimos e reprovamos, porque a Bíblia reprova. Mas não é porque existem as moedas falsas que as verdadeiras deixam de existir. Vamos fazer uma reflexão bíblica acerca do tema e todos chegaremos à conclusão que os dons não cessaram e que os dons estarão à disposição da igreja até que Jesus venha nos buscar. Que Deus continue abençoando a todos e até o próximo encontro, onde vamos continuar a falar sobre os dons, mais especificamente sobre os dons conhecidos como os dons ministeriais, baseados principalmente na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4. Deus abençoe você, em nome de Jesus.